Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira, com o Nascimento direto lá do CT Joaquim Grava, atualizando as últimas do Timão. Tem muita informação, muito debate também. Um debate aí sobre a Caixa ser o novo name rights da Neoquímica Arena, tudo nesse vídeo aqui agora. Deixe o seu like, se inscreve no canal, então são mais enrolações, bora pro vídeo. A nossa parada agora é Corinthians. Agora sim, Lili Nascimento chegando com a gente com outro alvinegro, trazendo as notícias do Corinthians nessa quinta. Tudo bem, Lili? Seja bem-vinda, um beijo pra você. Tudo bem, Gláucia? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Estou aqui em frente ao CT Joaquim Grava, né? O elenco se apresentou na manhã de hoje para mais um dia de treinamento nesse período de data FIFA. O Corinthians que se prepara para encarar o São Paulo, mas só no dia 20, então ainda tem mais 6 dias aí para treinar, para se preparar para essa partida em que Dorival Júnior não poderá contar com o Garro. O Garro levou um amarelo, né? Vai cumprir suspensão, levou o 3º amarelo na partida contra o Ceará. Faltavam 25 segundos para o jogo acabar. Ele acabou levando aquele amarelo que tira ele fora desse clássico tão importante para o Corinthians, que depois de 3 vitórias consecutivas estava mirando uma pré-Libertadores. Agora, depois de 2 derrotas consecutivas, está naquela zona incômoda, né? Por enquanto, fora até da Sul-Americana, a gente sabe que vai mudar a tabela, obviamente, mas é o 13º, tem 42 pontos, então precisa focar nesse retorno. Ao mesmo tempo que está se preparando para 2026. Se preparando para contratar? Sim, mas sabendo que ainda não pode porque está com transfer ban. Tem que pagar os 40 milhões para o Santos Laguna, de acordo com Osmar Stabile. Até o final de dezembro ele vai pagar esse valor, porque aí em janeiro o Corinthians vai poder ir ao mercado. Nessa temporada só contratou o Angileri em janeiro e o Vitinho no meio da temporada. Vitinho que inclusive está no departamento médico. Mas eu digo preparação por quê? Quando eles se reapresentaram ontem, depois de 3 dias de folga, fizeram uma bateria de exames, de testes, para adiantar esse planejamento para 26. Aí o departamento médico vai analisar ali os resultados, se for preciso fazer algum ajuste, enfim, o que for necessário eles vão fazer, porque o Corinthians se reapresenta no dia 3 de janeiro e já no dia 11 tem estreia no Campeonato Paulista, então o calendário ficou bem apertado. Tem que correr contra o tempo. Essas são as notícias do Timão nesta quinta-feira, Gláucia. Maravilha, Lili. Boa sequência de trabalho aí para você e para toda a nossa equipe. Mais uma parada aqui em São Paulo. A parte agora da Caixa e Corinthians, que estão tentando negociar os name rights e fazer uma troca da dívida. É o Calçade que cita isso agora no vídeo. Tava até ali escrito embaixo do título na Lili Nascimento. Se vocês prestarem atenção, tá escrito lá: Corinthians e Caixa negocia name rights. Mas ela não acabou falando. Mas o Calçade vai fazer uma análise aí. No finalzinho da fala dele, ele vai comentar sobre a situação de Caixa e Corinthians. Então, bora pro vídeo. Aí, pensando já no time do próximo ano, na próxima temporada, Calçade, é algo que o Corinthians sai atrás dos outros clubes, ou pelo menos dos clubes que podem contratar, porque ninguém sabe se o Corinthians vai poder contratar, se algum jogador vai poder chegar, e provavelmente os jogadores que ganham muito vão ter de sair em 2026. O Corinthians faliu. Quem tem quase 3 bi de dívidas, por que quase 3 bi? Era 2.700, estão planejando pegar empréstimo de 100. E 100 hoje não serve para nada. Não dá nem para pagar o transfer ban. Porque a cada dia vem... tem um jogador... Sabe aqueles caras que eles contratavam? Que passava na porta do CT, era contratado e ficava ali... contrato de 3 anos e só os montes. 3 anos, 5 anos, jogou 3 partidas e aí pegou 2, 3 milhões na justiça. Cheio de casos assim. São os competentes. Os meninos da base. São os competentes. Da base chegaram a contratar mais de 80. E aí essa administração começou a limar. Tem jogadores que foram contratados na base que nunca entraram na equipe e tinham contratos longos, renovados sem jogar. É um negócio assim assustador. Se o vigilante conselho deliberativo corintiano existisse na prática, as coisas teriam mudado. Como eles estão apenas atrás de uma carteirinha, 90%. Vamos deixar uma reserva de 10%. Vamos assim, vamos exagerar, 10%. O Corinthians poderia estar em outra situação. Foi tudo feito de uma forma, assim, para realmente o Ministério Público... E está o Ministério... Tem o Ministério Público em cima do Corinthians, cara, pela primeira vez. Eu repito aqui meu mantra de 40 anos no esporte. O futebol é o que há de mais blindado na justiça brasileira. E não só na justiça, em todas as instâncias. Do executivo, legislativo e judiciário. O futebol é blindado. Você vê o que acontece com o Corinthians agora que surgiu um promotor. Isso se ele não estiver sofrendo pressão.
tá? Porque está investigando. Porque eles deixam explodir. Então, esse caso específico do Corinthians no ano que vem, um campeonato brasileiro começa bem antes. E um clube, Marcela, o clube de futebol não funciona assim. 2026 está chegando, né? Em dezembro, vamos ver quem que a gente contrata. Os principais jogadores, para tamanho de Corinthians, de Palmeiras, Flamengo, grandes clubes, esse trabalho você começa ali em agosto, em setembro, outubro já está ficando tarde, aí você começa a ter problemas, porque os acertos já estão sendo feitos. Agora, quem não tem como pagar o transferban não pode contratar ninguém. Se eu tenho um jogador que quer atuar no Corinthians, o empresário dele fala, você vai esperar o Corinthians até quando pagar essa dívida, em que cada dia ela aumenta e é impossível pagar. O jogador acerta contra o clube. Então, assim, jogadores neste mercado que sejam relevantes e não esses que o Corinthians contratou de baseada, que não serviram para nada, só para gerar prejuízo, e a cada dia surge um outro diferente na justiça para ganhar aquilo que o Corinthians lhe deve, mesmo sem ter jogado. Então o Corinthians está inviabilizando a sua existência. Porém, existe uma única alternativa apresentada até agora, que é um projeto chamado Safiel. Eu não estou dizendo aqui que ele deve ser implementado imediatamente, nem que ele não presta. Apenas que ele é o único que existe e o clube analisa, olha, sabe que compliance, o compliance não. O vigilante compliance corintiano encontrou aqui problemas. Esse projeto deveria ser discutido. Aí, vamos fazer ajustes. Por quê? É o único. Porque saiu alguma coisa deste conselho deliberativo maravilhoso? Saiu nada. E eles não perceberam que o Corinthians quebrou. Sabe o avião que está caindo? Perdeu os 2 motores, está caindo. E o cara está chamando a aeromoça para pedir um copo d'água? É o Corinthians. Não sei em que mundo eles vivem, esse pessoal do Corinthians. Dirigente, conselheiro, puxa-sacos, sanguessugas. Cara, e o Corinthians não é o único. Porque o Corinthians é o maior foco. Mas tem vários clubes brasileiros que estão assim na pista também. Sim. Né? Nessa mesma pista do Corinthians. Mas o Corinthians é o caso inadmissível. Ele é um negócio maluco. Que esses caras ainda olhem para o Corinthians. O Corinthians, imagina o seguinte. Você imagina que o Corinthians vai ter 800 milhões de receita recorrente. Recorrente patrocínio, você sabe quanto entra. Televisão, você sabe quanto entra. Isso é recorrente. Botar que vai vender jogador, cara, você não sabe quanto vai custar, que jogador vai vender e se vai vender. Então isso não adianta colocar, isso não é recorrente. Cara, como é que eu posso ter 800 milhões, que já é, para um clube quebrado desse jeito, uma fortuna? Como é que eu posso ter 800 milhões de despesa recorrente e ter 400 milhões de juros para pagar naquele ano? Que é a situação do Corinthians. O Corinthians está com uma bola de ferro na canela, afundando em função dos juros, o estádio. E um detalhe, essa história de oferecer para a Caixa Econômica os naming rights, cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Cara, ele deve e tem que pagar. Caixa Econômica não tem que comprar naming rights nenhum do Corinthians, trocar pela dívida. Embora seja um banco estatal, que ele está no mercado competindo com os demais. Mas nesse caso específico, é uma vergonha estabelecer uma troca. Quer dizer, o corintiano não merece isso. Isso é uma vergonha. Então a gente acha normal. Cara, olha as saídas desse povo. Então, eu não sei o que eles estão esperando. Não sei mesmo. E com tudo isso, tem 40 mil pessoas a cada jogo na Neoquímica Arena. Esses são os corintianos de verdade. Detalhe, o transferban é 190 milhões, tá? O Corinthians está devendo perto de 3 bilhões. Para tirar o transferban, a dívida que já tinha sido negociada, 190 milhões. Porque, não, é pouca coisa, 190 milhões, se for comparar. Esse era um acerto de dívida. De outras dívidas. Fora do transferban. Sim. Então, você já viu para onde está indo, Marcela? Não é? O Corinthians acha que vai chegar nos patrocinadores, eu preciso dobrar o patrocínio, toma aqui o estádio em troca do naming rights. Cara, em que mundo esse pessoal vive? Agora eles vão deixar afundar. Isso que chama atenção. Porque assim, tem uma proposta. Era melhor ouvir essa proposta. E é mais fácil. Inclusive eles estão usando pessoas muito importantes no mundo corintiano para bater em algo que eles não têm a menor noção do que é. Eu não sei a quem interessa isso.
Vamos mudar de assunto. Sport Center de volta para falar do Corinthians, que já mira 2026 e o horizonte não é nada bom. Fala, amigos do Sport Center. Não bastasse as dificuldades em campo, os bastidores do Corinthians fervem e as finanças se mostram mais uma vez fragilizadas. Segundo o nosso companheiro de ESPN, Diego Garcia, o Corinthians perdeu o prazo de 180 dias para pagar uma dívida de 190 milhões de reais, valor que representa a soma de uma renegociação do clube com os principais credores. Esse prazo de 180 dias foi dado pela Justiça para que o Corinthians tivesse tempo de se reorganizar e quitar o valor. O clube alegou dificuldade nas negociações e solicitou mais 180 dias e também a ajuda de um mediador para conversar com os principais credores. Como o prazo original não foi cumprido, a menos que a Justiça conceda mais tempo, fica a cargo dos credores prosseguirem com ações individuais contra a agremiação, o que deve resultar em valores muito maiores, considerando juros e correção monetária. Na noite de terça-feira, durante o sorteio dos jogos do Campeonato Paulista de 2026, o presidente corintiano Osmar Stabile chegou a comentar as atuais dificuldades financeiras do clube e culpou a herança maldita das últimas gestões. De certeza mesmo, apenas a permanência de Dorival Júnior como técnico do Corinthians. Dorival Júnior está garantido, está tranquilo, tá bom? Nós recebemos o Corinthians nessa situação, o Transfervan não foi nós que causamos, essa gestão que causou, ela vem lá daquela janela anterior, que foram contratados vários jogadores e não pagaram. Eu estou hoje como presidente, estou lutando para que a gente possa cumprir e pagar esse Transfervan até o mês de dezembro. Você precisa trabalhar com algumas realidades e seria muito bom, né, se a gente conseguisse olhar para frente e trabalhasse só no cenário. Mas a gente precisa, como eu sempre falo, né, arregaçar as mangas, trabalhar, olhar para aquilo que dá para controlar. O que eu tenho feito é uma pequena parte da minha equipe. A gente tem pensado nisso. A grande parte está muito focada no trabalho diretamente com Dorival, com a comissão técnica, com os atletas, para que possam ter tranquilidade para terminar aí esses 5 jogos do Campeonato Brasileiro de uma forma honrosa. Vamos lá, mas é um emaranhado, hein, André? Porque temos aí renegociação de dívida, não cumprimento de pagamento, possibilidade de travar movimentos, então você não sabe exatamente o que você consegue fazer, um fim de ano melancólico e uma projeção 26 complexa. O Corinthians não tem salvação. Essa frase é muito boa. Do ponto de vista administrativo, orçamentário, não tem salvação. Pelo modelo de gestão atual. Para resolver isso, seriam necessárias diversas gestões absolutamente honestas, competentes, transparentes e corajosas. E durante esse período, nós estamos falando de várias gestões, então nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, pelo menos, em que tudo que for feito está correto, é bem feito, de forma honesta e transparente. Isso já é utópico. Mas o maior problema de tudo isso, além de encontrar pessoas honestas, competentes, transparentes e corajosas, é o fato de, para levar a cabo um resgate como esse, uma reforma tão dramática, o time de futebol teria de sofrer por muito tempo. Inclusive na Série B. Talvez até sem arrecadação da Série A. Em divisões anteriores. Então, no modelo de gestão atual, a conduta única que pode chegar perto de salvar o Corinthians passa por isso. E mesmo assim, utilizando o enorme potencial de receita da torcida que é a maior do Brasil na sua região, que é a região mais rica e produtiva do nosso país, tudo que é subutilizado há tanto tempo, há tantas décadas, porque o Corinthians, como se percebe, está num buraco praticamente sem fundo do ponto de vista orçamentário. Então, no modelo associativo atual, presidente, departamento de futebol, clube social, etc., não tem outro jeito a não ser rebaixar o nível muito mais do que o time atual.
que vai passar por um período longuíssimo sem investimento, sem qualquer ambição, sem qualquer possibilidade, e passar esse tempo todo arrumando a casa para, quem sabe, um dia o Corinthians poder voltar a investir em jogadores, em equipes competitivas e dar ao seu torcedor o tipo de time de futebol que ele merece. Ou então se faz uma ruptura que a lei permite agora, entrega o futebol para uma SAF que tem que ser competente, transparente, corajosa, séria, senão não adianta nada. E nem todo mundo que se mete no futebol tem esses predicados. O Corinthians teria também de acertar, assim, precisamente nesse processo, se é que um dia ele vai acontecer. Então isso, a situação tá complicada. Cara, eu pensei que a Lili ia falar sobre o negócio da Caixa, porque bem ali embaixo, minha Bican tá na frente, mas ali, ó, Corinthians e Caixa debatem modelos, só que ela não acabou falando desse assunto, né? Eu acho que os caras erraram na hora de colocar ali, mas o Calçade acabou falando, ele não aceita, lógico que esses caras não vão aceitar, né? Se é pro bem do Corinthians, é ruim pra todos os antes, né? Então, cara, eu aceitaria numa boa. Se a Caixa, mano, a Caixa não é boba, mano. Se ela aceitar isso daí é porque ela sabe que vai trazer benefício. Cara, imagina a Caixa, como name rights do Corinthians, mano, da Arena do Corinthians. Ela pode fazer várias parcerias, até programas ali de cartão, de crédito, de poupança, benefícios pro corintiano, cara, muita coisa mesmo, cara. Ela pode ganhar muito cliente, mas muito mesmo, porque o corintiano abraça esse tipo de negócio. Eu lembro ano passado, aquela antiga, acho que a Vadibet lá que saiu depois, lá naquela confusão. Cara, acho que as redes sociais dos caras foram de 20 mil pra mais de 1 milhão, tá ligado? O torcedor do Corinthians abraça. Se os caras ajudarem o Corinthians, claro, ajudar, né? Ajudar entre aspas. Mas seria um ótimo negócio. Daí você fala aí em 10, 15 anos de name rights com a Caixa, cara, eu não tô nem aí. Se for pra desafogar o Corinthians em 640 milhões de dívidas, eu tô sossegado. E com relação a montar time fraco, mano, é muito tenso, cara, porque tem torcedor que não iria aguentar ver o Corinthians com um time muito, muito fraco, assim. Falando fraco com um teto de salário de 100 mil reais, já imaginou? Chega um presidente e fala assim, o teto agora vai ser de 100 mil reais aqui, vamos contratar só jogador ali do Botafogo de São Paulo, o Mirassol talvez, só jogadores do Horizontino, não vai ser estrela, vai ser só jogador bons, porém desses clubes mais menores, e com um teto de 100 mil, cara, o torcedor não ia aceitar, muito torcedor não ia aceitar não. Ficar uns 3, 4, 5 anos nessa aí pra dar uma enxugada, porque, cara, esse time aí tá batendo quase 30 milhões de salário. Cara, dá uns 400 milhões aí por ano. Então só isso daí já vai metade do faturamento, que é 1 bilhão, né? Falar que o faturamento do Corinthians, que às vezes os jornalistas aí confundem. O Corinthians fatura 1 bilhão. Em 5 anos, 5 bilhões, paga a dívida e sobra 2,5 bilhões. Cara, não é assim não, é faturamento. Se faturar 1 bilhão, só de salário já vai quase 500 milhões aí. Sobrou 500. E as outras coisas também que tem custo, é muita coisa. Então é complicado demais. O único jeito é SAF, só que como o Calçade falou, chega um projeto bom desse, os caras lá começam a colocar empecilho, né? Em vez de ajudar, começa a colocar barreira. Por que será, né? É brincadeira, cara, na moral. A Corinthians tá sequestrada por esses caras aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias, independente se tem jogo, se não tem, se tá em crise, se tá jogando bem, se tá ganhando. Não tem essa. Aqui a gente vai colocar pra vocês, corintianos, informações aqui relevantes. Comenta aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.